capítulo 5. Como criar a sua própria felicidade. Quem resolve que você seja feliz ou infeliz? Eis a resposta: é você mesmo. Um astro da televisão teve como convidado em seu programa um homem já de idade. Era de fato um velho interessantíssimo. Suas observações eram inteiramente espontâneas. Via-se claramente que não tinham sido ensaiadas, surgiam muito simplesmente de uma personalidade radiante e feliz. E toda vez que dizia alguma coisa, fazia de maneira tão simples e tão a propósito que a plateia rompia em gargalhadas. Foi apreciado por todos. O astro da televisão ficou também impressionado e, como todos os demais, divertiu-se também com as suas respostas. Finalmente perguntou ao velho por que se sentia tão feliz. O senhor deve naturalmente ter um segredo maravilhoso para ser assim feliz, sugeriu. Não tenho segredo algum, respondeu o velho. É a coisa mais simples deste mundo. Quando me levanto de manhã, tenho que optar entre duas coisas, ou ser feliz ou então ser infeliz. E o que pensa o senhor que escolho? Ser feliz, só isso. Isso poderá parecer exagero, poderia também parecer que o velho fosse superficial. Mas lembro-me que Abraham Lincoln, a quem não se poderia acusar de superficial, dizia que as pessoas poderiam ser felizes se estivessem resolvidos a sê-lo. Você será infeliz se quiser. É a coisa mais fácil neste mundo. Basta optar pela infelicidade. Comece por dizer a si mesmo que as coisas não vão bem, que nada é satisfatório e pode estar certo de que será infeliz. Mas se disser a si mesmo que tudo vai correndo bem, que a vida é boa e que você escolheu o caminho da felicidade, verá que realmente a felicidade pairará sobre você. As crianças, nesse ponto, são mais hábeis que os adultos. O adulto que puder manter até a meia-idade ou mesmo até uma idade avançada esse espírito próprio da criança é um gênio, pois preservará verdadeiro espírito feliz com que Deus dotou os jovens seres. A sutileza de Jesus Cristo é notável, pois ele nos diz que a maneira para viver neste mundo é ter o coração e o espírito iguais aos de uma criança. Em outras palavras, não deixe envelhecer o espírito, não deixe fatigar-se, não se torne super sofisticado. Minha filhinha Elizabeth, com a idade de 9 anos, tem uma resposta para a felicidade. Perguntei-lhe um dia se era feliz. É claro que sou, respondeu. E é sempre feliz? Certamente, sou sempre feliz. E o que a faz feliz? Insisti. Ora, não sei, sinto-me feliz. Mas deve haver alguma coisa que a faça assim feliz. Que é? Bem, eu vou dizer o que é. Minhas companheirinhas de brinquedo, elas me fazem feliz. Gosto delas. Minha escola me faz feliz, gosto de ir às aulas. E o autor abre um parêntese dizendo: e eu não comentei sobre isso, também ela não chegou a ouvir qualquer comentário meu a respeito. Fecha parênteses. Gosto de minhas professoras, gosto de ir à igreja, gosto da escola dominical e do professor. Amo minha irmã Margarete e meu irmão John. Amo mamãe e papai. Eles são muito bons para mim. Essa é a fórmula de Elizabeth para a felicidade. Parece que está tudo ali. As companheirinhas de brinquedo, as suas coleguinhas. A escola, o lugar onde estuda. A igreja e a escola dominical, onde ela faz o culto. A irmã, o irmão e os pais, isto é, o círculo do lar onde se encontra o amor. Eis aí a felicidade numa casca de nós. E o tempo mais feliz da vida está ligado a esses fatores. Pediu-se a um grupo de meninos e meninas que fizesse uma lista das coisas que as faziam mais felizes. As suas respostas não deixaram de ser tocantes. Eis o que constava da lista dos meninos: uma andorinha voando, contemplar águas profundas e límpidas, ver a água no momento em que é cortada pela proa do navio e os olhos de meu cão. Eis o que as meninas disseram que as faziam felizes: as lâmpadas da rua refletindo-se nas águas de um rio, os telhados vermelhos aparecendo sobre as ramagens das árvores, a fumaça saindo de uma chaminé, a lua nas nuvens. Há algo na essência bela desse universo que se encontra expresso nessas coisas, embora articuladas de maneira incompleta. Para se tornar feliz, é preciso ter uma alma limpa, olhos que vejam romance nas coisas simples, um coração de criança e candura. Não são poucos os que constroem a sua própria infelicidade.
É claro que nem toda a infelicidade surge por si, pois as condições sociais são responsáveis por alguns de nossos males. Contudo, é um fato que, em grande parte, os nossos pensamentos e atitudes é que destilam os integrantes da vida para nós mesmos. São eles que nos trazem a felicidade ou infelicidade. Em cada 5 pessoas, 4 não são tão felizes quanto poderiam ser, declarou um eminente professor, o qual acrescentou: a infelicidade é o estado mais comum do espírito. Eu hesitaria em dizer que a felicidade humana esteja num nível assim tão baixo, mas a verdade é que tenho encontrado considerável número de pessoas vivendo uma vida infeliz. Prefiro não fazer uma estimativa nesse ponto, porém. Uma vez que o desejo fundamental de toda criatura humana é viver feliz, cumpre fazer-se alguma coisa a respeito. Pode atingir-se a felicidade, não é complicado o processo para se conseguir esse objetivo. Todo aquele que realmente deseja consegui-lo, se aprender e aplicar a fórmula exata, poderá tornar-se uma pessoa feliz. Certa vez, numa viagem por estrada de ferro, eu estava no carro-restaurante sentado em frente a um casal que me era totalmente estranho. Marido e mulher. Esta trajava um vestido caríssimo, a par de um casaco de peles muito fino e ostentava muitas joias. Contudo, criava para si uma atmosfera sobremodo desagradável. Queixava-se um tanto alto de tudo. Achava que o carro estava escuro, cheio de corrente de ar, que o serviço era abominável e a comida intragável. Reclamava o tempo todo. O marido, pelo contrário, era uma criatura afável, cordial e um homem que, evidentemente, tinha a capacidade de aceitar as coisas como elas eram. Me pareceu que ele se sentia um pouco embaraçado com aquelas críticas da mulher e um pouco desapontado, pois a estava levando para uma viagem de recreio. Para mudar a conversação, perguntou-me qual a profissão que eu exercia. Declarou-me depois que era advogado. Cometeu depois um grande erro, pois acrescentou com uma risadinha: minha mulher está na indústria. Aquilo me surpreendeu, pois ela não parecia ser industrial, tampouco membro de diretoria de uma companhia qualquer. Podia ser tudo menos isso, motivo por que indaguei o que ela fabricava. Infelicidades. Ela fabrica sua própria infelicidade, respondeu ele. A despeito da atmosfera glacial que pairou sobre a mesa, em seguida àquela observação inoportuna, fiquei grato pelo que ele disse, pois aquela frase descreve exatamente aquilo que muitas pessoas costumam fazer. Elas fabricam a sua própria infelicidade. É lamentável tudo isso, pois a vida cria tantos problemas que diluem nossa felicidade que seria uma grande tolice se procurássemos ainda destilar infelicidade em nosso espírito. Que tolice forjar infelicidades para serem acrescentadas às outras dificuldades sobre as quais temos pouco domínio ou talvez nenhum. Ao invés de ressaltarmos a maneira pela qual as pessoas criam a sua própria infelicidade, voltemos nossa atenção para a fórmula de se dar paradeiro a esse processo de criar uma vida tormentosa. Basta dizer que elaboramos a nossa infelicidade pelos pensamentos desagradáveis que cultivamos e pelas atitudes que geralmente tomamos, como, por exemplo, a de agasalharmos essa sensação negativa de que tudo vai dar mau resultado ou de que outras pessoas vão conseguir coisas que não merecem e que nós não atingiremos nossos objetivos embora os mereçamos. Destilaremos ainda a nossa infelicidade se saturarmos o nosso espírito de ressentimento, má vontade e ódio. Os temores e os aborrecimentos constituem os ingredientes de que se serve esse processo criador de infelicidade. Dissertaremos sobre isso depois nesse livro. No momento, apenas desejamos salientar o fato de que, em média, uma grande parte da infelicidade do indivíduo é criada por ele mesmo. Então, como poderemos agir para produzir apenas felicidade? Um incidente que se deu numa de minhas viagens por estrada de ferro poderá sugerir uma resposta. Certa manhã, num carro Puma já muito antiquado, estava eu barbeando-me no compartimento reservado aos homens, juntamente com mais 5 viajantes. Como é de acontecer num compartimento acanhado como era aquele, após uma noite passada no trem, aqueles estranhos não se mostravam dispostos a conversas. Só de vez em quando, um ou outro resmungava alguma coisa. Decorrido certo tempo, surgiu entre nós um homem todo sorridente.
Cumprimentou-nos com um cordial bom dia. Seu cumprimento foi retribuído sem entusiasmo. Começou a barbear-se e a cantarolar ao mesmo tempo. Isso irritou um pouco alguns dos presentes. Finalmente, um deles observou muito sarcasticamente: "O senhor, evidentemente, parece estar muito contente esta manhã. Por que todo esse contentamento?" "De fato, estou contente. Sinto-me alegre", respondeu o outro. Acrescentou depois: "Tenho por hábito manter-me sempre alegre." Foi tudo o que se disse, mas estou certo de que todos que se achavam naquele compartimento deviam ter deixado o trem com aquelas interessantes palavras gravadas no espírito: "Tenho por hábito manter-me sempre alegre." Essa sentença é realmente muito profunda, pois a nossa felicidade ou infelicidade depende em grande parte do hábito de espírito que cultivamos. O livro de Provérbios, com sua coleção de ditados judiciosos, nos diz que aquele que tem o coração alegre está sempre em festa. Provérbios 15:15. Em outras palavras, cultivemos a alegria no coração, desenvolvamos o hábito de ser feliz e a vida se tornará uma festa perene. Quer isso dizer que poderemos gozar sempre a vida. É desse hábito que advém uma vida feliz. Da mesma maneira que podemos cultivar um hábito, podemos também criar a nossa própria felicidade. Ela se desenvolve com a prática de pensamentos bons e alegres. Faça mensalmente uma lista deles. Reveja-os depois no espírito várias vezes ao dia. Não deixe que uma ideia má lhe assalte o pensamento. Substitua por uma que seja alegre. Todas as manhãs, antes de se levantar, fique serenemente no leito e mergulhe bons pensamentos no espírito. Imagine uma série de coisas agradáveis que espera ter durante o dia. Saboreie esse prazer. Tais pensamentos auxiliarão a produzir os resultados que você espera. Não afirme que as coisas não irão correr bem nesse dia. A simples menção disso poderá fazer com que as coisas não corram mesmo bem. Você atrairá para si todos os fatores grandes e pequenos que contribuirão para criar condições desagradáveis. Como resultado, haverá de se indagar: por que tudo lhe corre mal e qual a razão de tudo isso? A razão poderá ser encontrada na maneira pela qual você começou o dia, nos seus pensamentos iniciais. Experimente amanhã esse plano. Quando se levantar, diga 3 vezes apenas esta sentença: "Este é o dia feito pelo Todo-Poderoso. Rejubilemo-nos e sejamos felizes." Salmo 118, 24. Diga em voz forte e clara, em tom positivo e enfático. É um versículo da Bíblia, é claro, e é um remédio salutar contra a infelicidade. Se você repetir esse único versículo 3 vezes antes do café da manhã e meditar no significado de suas palavras, você modificará o caráter do dia, pois estará começando com uma psicologia feliz. Quando estiver se vestindo ou tomando café da manhã, faça em voz alta algumas observações como estas: "Creio que vou ter um belíssimo dia. Creio que poderei resolver todos os problemas que venham a surgir hoje. Sinto-me bem física e mentalmente. Como é bom sentir a vida. Sou grato por tudo que tive, por tudo que tenho agora e por tudo que terei. As coisas vão correr bem. Deus está aqui e Ele está comigo e me auxiliará. Agradeço a Deus por todas as boas coisas." Conheci certa vez uma criatura infeliz que vivia dizendo à esposa no café da manhã: "Vou ter hoje mais um dia duro." Na realidade, ele não pensava dessa maneira, mas julgava que, dizendo aquilo, as coisas lhe viessem a correr bem. Mas o fato é que elas corriam mal, o que não era de se surpreender, pois quando se imagina e afirma um resultado desagradável, acaba se criando justamente essa espécie de condições. Então afirme sempre o advento de coisas felizes logo no começo do dia. Você ficará surpreendido de ver o quão frequentemente tal afirmativa acaba materializando-se. Mas não basta aplicar no espírito essa afirmativa importante que acabo de sugerir. É preciso também que você baseie suas ações e atitudes nos princípios fundamentais de uma vida feliz. Um dos mais simples desses princípios básicos é o do amor humano e a boa vontade. É extraordinário como uma sincera expressão de ternura e compaixão nos conduz à felicidade.
Meu amigo Dr. Samuel Shoemaker escreveu certa ocasião uma tocante história acerca de um amigo mútuo, Houston Young, o célebre carregador número 42 na grande estação central de Nova York. Ganha a vida carregando malas, mas o seu verdadeiro trabalho é manter o espírito cristão, mesmo como carregador, numa das maiores estações ferroviárias do mundo. Quando carrega a mala de alguém, sempre procura derramar nesse alguém um pouco de sua grande fé cristã. Observa atentamente o freguês para ver se há uma possibilidade qualquer de lhe dar mais coragem e esperança. Eis um exemplo. Pediram-lhe um dia que levasse uma senhora idosa ao trem que ela devia tomar. Ele estava sentado numa cadeira de rodas. Levou-a para o elevador. Na ocasião em que empurrava a cadeira para o elevador, notou que os olhos da mulher estavam marejados de lágrimas. Houston Young quedou-se a seu lado durante todo o tempo que descia para a plataforma. Cerrou os olhos e pediu a Deus que lhe desse uma ideia. Ao empurrar a cadeira para fora, disse com um sorriso: Madame, permita-me que lhe diga uma coisa. É muito bonito esse chapéu que a senhora tem. Ela o fitou por um momento e agradeceu. Poderia ainda acrescentar que o vestido também é muito bonito. Dá gosto de vê-lo, observou ele. Como mulher, aquilo lhe agradou. A despeito do fato de não se sentir bem, ela se animou com aquelas palavras e perguntou-lhe depois: Por que o senhor me diz palavras assim tão amáveis? Bem, vi o quanto a senhora estava triste, vi-a chorar e perguntei a Deus como poderia auxiliá-la, e Deus respondeu dizendo que lhe falasse sobre o chapéu. A menção que fiz do vestido foi ideia minha. Houston Young e Deus, juntos, sabiam como distrair o espírito de uma mulher. Não está se sentindo bem? Perguntou ele depois. Não, respondeu ela. Tenho sempre umas dores e não há meio de me livrar delas. Há momento em que penso não poder mais suportá-las. O senhor por acaso sabe o que significa passar assim o tempo todo sofrendo? Houston teve uma resposta para essa pergunta. Sei sim, senhora. Perdi um olho e doeu-me dia e noite. Era como se cutucasse com um ferro em brasa, declarou. E parece que o senhor agora vive feliz. Como é que consegue isso? Nessa ocasião, ele já a tinha acomodado no seu lugar no trem e explicou-lhe o segredo. Apenas rezando, minha senhora, apenas rezando. Apenas a oração fará com que se elimine meus sofrimentos? Não direi que os elimine, mas o fato é que sempre ajuda a gente a dominá-los, de modo que se tem sempre a impressão de que não magoaram muito. Faça suas orações e eu também rezarei pela senhora. Os olhos da mulher agora estavam enxutos. Ela fitou Houston com um sorriso encantador nos lábios. Pegou-lhe depois a mão e disse: O senhor me fez um grande bem. Passou um ano. Uma noite, na grande estação central, Houston Young foi chamado pelo alto-falante para que comparecesse à sessão de informações. Uma jovem ali se achava à sua espera. Trago-lhe uma mensagem de uma morta, disse ela. Minha mãe, antes de morrer, pediu-me que o procurasse e lhe comunicasse o quanto a auxiliou no ano passado, quando a conduziu ao trem na sua cadeira de rodas. Ela lembrará do Senhor para sempre, mesmo na eternidade. Haverá sempre de lembrar-se do Senhor, pois o Senhor foi muito bondoso, muito amável e compreensivo. A jovem não pôde conter-se, rompeu num pranto. Houston observou durante algum tempo em silêncio e falou-lhe depois: Não chore, senhorita, não deve chorar. Faça uma oração de agradecimento. Por que devo fazer uma oração de agradecimento? Perguntou a jovem surpresa. Porque muitas pessoas ficarão órfãs mais moças que a senhorita, explicou ele. Acrescentou depois: A senhorita teve a companhia de sua mãe durante muito tempo. Continua ainda a tê-la. Irá vê-la novamente. Ela está a seu lado agora. Estará sempre a seu lado. Talvez neste momento esteja bem junto a nós dois. Cessaram os soluços e as lágrimas secaram. A bondade de Houston produziu na filha o mesmo efeito que produzira na mãe. Naquela gigantesca estação, com milhares de pessoas passando por eles, sentiam a presença de um ser maravilhoso que inspirava aquele extraordinário carregador a espalhar em torno de si o amor. Onde houver amor, Deus aí estará, disse Tolstói. Poderíamos acrescentar:
Onde Deus e o amor estiverem, estará aí também a felicidade. Assim, o princípio prático para se criar a felicidade é praticar sempre esse sentimento. Um homem verdadeiramente feliz é um amigo meu, H.C. Mattern, o qual, juntamente com a sua esposa Mary, que também é feliz, costumava viajar por todo o país para atender a seus trabalhos. O Sr. Mattern usa o cartão de visitas muito interessante. No verso do cartão, acha-se exposta a filosofia que lhe trouxe a felicidade e também a sua esposa e as centenas de outras pessoas que tiveram sorte de sentir a inefável influência que irradia do casal. Lê-se no cartão: eis o caminho para a felicidade. Mantenha o coração livre do ódio e o espírito livre de aborrecimentos. Viva com simplicidade, espere pouco e dê muito. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Derrame raios de sol. Esqueça de si e pense nos outros. Não faça aos outros o que não deseja para si. Experimente isso durante uma semana e você ficará surpreendido com os resultados. Ao ler essas palavras, você talvez dirá que isso não é novidade alguma, mas é, se não a tiver experimentado ainda. Quando começar a pôr em prática esses conselhos, verá que é o mais interessante e o mais extraordinário método que terá empregado para viver feliz e com êxito. Que adianta ter conhecido esses princípios durante toda a sua vida se jamais fez uso deles? Tal falta não deixa de ser trágica, pois um homem que vive na pobreza quando tem durante todo esse tempo uma fortuna à sua porta, dá com isso demonstração de que não sabe viver inteligentemente. Essa filosofia simples é o caminho para a felicidade. Pratique esses princípios conforme sugere o Sr. Mattern apenas por uma semana. Se não começar a sentir a verdadeira felicidade, será então devido ao fato de a infelicidade se achar profundamente enraizada em você. Naturalmente, a fim de dar força a esses princípios e fazê-los surtir efeitos, é preciso apoiá-los com uma qualidade de espírito dinâmica. Possivelmente, você não conseguirá resultados eficazes, mesmo com princípios espirituais, se a eles não aliar uma força espiritual. Quando se experimenta uma mudança transcendente de dinâmica na vida interior, torna-se extraordinariamente fácil o êxito. Se você começar a usar os princípios espirituais, ainda que com dificuldade, gradualmente irá adquirindo uma fonte transcendente. Posso assegurar-lhe que ela dará a maior fonte de felicidade que jamais teve em sua vida. Ela permanecerá junto a você enquanto a sua vida estiver voltada para Deus. Em minhas viagens pelo país, tenho encontrado um número cada vez maior de pessoas verdadeiramente felizes. Há indivíduos que têm praticado as normas descritas nesse livro e as que apresentei em outros volumes, trabalhos e palestras, e também as que outros escritores e oradores têm sugerido. É surpreendente como as pessoas podem ficar inoculadas de felicidade através de uma experiência interior de transformação espiritual. Pessoas de todas as categorias, em toda parte, estão tendo essas experiências hoje em dia. De fato, isso se tornou um dos mais populares fenômenos de nossos tempos. Se continuar a desenvolver-se e a expandir-se, a pessoa que não tiver tido uma experiência espiritual será logo considerada antiquada. Não estará acompanhando a evolução do tempo. Hoje em dia é elegante ser espiritualmente ativo. Já não se pode mais ignorar essa transformação geradora de felicidades que incalculável número de pessoas está usufruindo presentemente. Recentemente, após terminar uma conferência em certa cidade, um senhor alto e simpático acercou-se de mim, bateu-me no meu ombro com tal força que quase caí. Doutor, que tal se saísse com o nosso grupo? Convidou-me com voz trovejante. Vamos ter uma reunião formidável em casa dos Smith. Gostaria que o senhor fosse lá também. Vai ser uma festa e tanto, deve ir. Bem, evidentemente a reunião não parecia muito apropriada para um pastor. Hesitava em aceitar o convite. Receava que a minha presença fosse criar embaraços. Comecei a apresentar umas desculpas. Oh, não pense nisso, retrucou meu amigo. Não tenha cuidados. A reunião é daquelas que o senhor gosta. Ficará surpreso. Vamos! Vai ter um dos maiores prazeres de sua vida. Acabei cedendo. Acompanhei meu alegre e interessante amigo. A sua disposição de espírito não deixava de ser contaminadora. Do ruído que vinha de suas janelas abertas, não era de se duvidar que estava havendo ali uma festa e tanto, e perguntei a mim mesmo o que me estaria sendo reservado.
Meu anfitrião, com um brado, arrastou-me para a sala, onde me apresentou a um grande grupo de pessoas alegres e exuberantes. Os cumprimentos pareciam não ter fim. O ambiente estava realmente alegre. Olhei em volta para ver se havia algum bar. Não havia. Estavam servindo apenas café, suco de frutas, sanduíches e sorvetes, e tudo isso em abundância. Essas pessoas naturalmente estiveram em algum outro lugar antes de terem vindo aqui, observei ao meu amigo. Em algum outro lugar, repetiu ele chocado. Pelo que vejo, o senhor não compreende. Essas pessoas estão de fato alegres, mas não é essa espécie de alegria que o senhor está pensando. Estou surpreendido com o senhor. Não percebe por que se mostram assim tão alegres? É por terem se transformado espiritualmente. Conseguiram realizar uma grande coisa. Libertaram-se de si mesmos. Encontraram Deus como a realidade viva, vital e misericordiosa. Sim, continuou meu anfitrião, estão de fato alegres, mas não é dessa alegria provocada pela bebida. Ela vem do fundo de seus corações. Foi então que eu percebi o que ele quis dizer. Não era uma reunião de pessoas macambuzas e broncas. Eram as principais figuras daquela cidade, negociantes, advogados, médicos, professores, pessoas da sociedade e uma porção de pessoas mais simples, e falavam em Deus, fazendo da maneira mais natural deste mundo. Contavam uns aos outros a mudança que se havia operado em suas vidas graças à aquisição de uma grande força espiritual. Aqueles que têm a ideia simplória de que não pode ir e divertir-se quando se é religioso, devia ter estado numa reunião como esta que presenciei. Deixei-a como um versículo da Bíblia a pairar em meu espírito. Nele estava a vida, e a vida era a luz que iluminava os homens. João 1:4. Foi essa luz que veio brilhar naquelas criaturas felizes. Uma luz interior transparecia em seus semblantes e provinha de algo espiritual e efervescente que tinham absorvido em si mesmas. A vida significa vitalidade e todas aquelas pessoas, evidentemente, estavam recebendo sua vitalidade de Deus. Tinham encontrado a força que cria a felicidade. Não é esse um incidente isolado. Ouso asseverar que em sua própria comunidade, se você olhar em torno de si, encontrará muitas pessoas semelhantes às que descrevi acima. Se não as encontrar em sua própria cidade, procure então adquirir esse mesmo espírito, o que poderá fazer lendo este livro e adestrando-se nos simples princípios neles expostos. Ao lê-lo, acredite no que ele diz porque é verdade. Comece depois a pôr em prática as sugestões que ele contém. Você também haverá de ter a experiência espiritual que produz essa qualidade de felicidade. Sei que isso se dará porque muitas das pessoas a quem me referi e a quem ainda me referirei em capítulos posteriores adquiriram sua nova vitalidade dessa mesma maneira. Transformando-se assim no seu íntimo, começará a criar em si mesmo não a infelicidade, porém uma felicidade de tal qualidade e caráter que você se sentirá maravilhado se estiver vivendo neste mesmo mundo. De fato, não será o mesmo mundo porque você não será o mesmo, e o que você for é o que determinará o mundo em que viverá. Assim, com a sua transformação, o mundo também se transformará. Se são os nossos pensamentos que determinam a felicidade, torna-se então necessário evitar os pensamentos que ocasionam depressão e desânimo. Pode fazer-se isso, primeiro, por simples determinação da vontade. Segundo, utilizando-se das normas fáceis que sugeriria um homem de negócios. Encontrei-o no almoço e nunca vi criatura mais depressiva. Sua conversa teria me causado também depressão e pessimismo. Ouvindo falar, tinha-se a impressão de que o mundo ia acabar. Evidentemente, o homem estava cansado. O acúmulo de problemas tinha-lhe dominado o espírito e ele procurava libertar-se de um mundo que era demasiado pesado para si. Seu principal tormento originava-se de seus pensamentos depressivos. Precisava de uma infusão de luz e fé. Foi então que ousei fazer-lhe uma recomendação, dizendo-lhe: se quiser sentir-se bem e deixar de ser desditoso, poderei dar-lhe algo que lhe dará nova vida. Que poderá o senhor fazer? Escarneceu ele. Por acaso o senhor é um fazedor de milagres? Não,
Não sou um fazedor de milagres, mas poderei colocá-lo em contato com alguém que pode fazer milagres e que arrancará de si essa infelicidade, dando-lhe nova feição à vida. E estou falando sério, concluí ao separar-nos. Ao que parece, aquilo lhe despertou a curiosidade, pois me procurou uns dias depois. Dei-lhe um pequeno livro meu, denominado Thoughts Conditioners. Contém 40 pensamentos para a conquista da saúde e felicidade. Como se pode carregá-lo no bolso? Sugeri àquele senhor que o tivesse sempre consigo para consulta durante 40 dias e decorasse um pensamento por dia, de modo a tê-los todos no subconsciente. Recomendei que considerasse aqueles pensamentos sadios como portadores de uma serena e salutar influência para o seu espírito. Assegurei-lhe que, se seguisse à risca esse plano, os pensamentos ali contidos eliminariam todas as ideias doentias que estavam minando sua alegria, energia e capacidade criadora. A princípio, ele achou a ideia um pouco estranha e teve suas dúvidas, mas acabou seguindo as instruções. Cerca de 3 semanas depois, chamou-me pelo telefone e, cheio de entusiasmo, declarou que o plano surtia efeito. Achava-o maravilhoso. Tinha se libertado de seu estado depressivo, o que lhe parecia até inacreditável. Realmente, libertou-se de seu estado depressivo e é agora um homem verdadeiramente feliz. Essa condição agradável resultou do fato dele ter se tornado hábil em criar a sua própria felicidade. Tempos depois, comentou que a primeira barreira que teve de enfrentar foi a causada pelo seu espírito depressivo e as mortificações que impunha a si mesmo. Sabia que a causa de seu mal jazia nos pensamentos doentios que alimentava e, mesmo assim, não se esforçava para desejar uma mudança em seu temperamento. Mas quando começou a absorver os pensamentos sadios em seu espírito, conforme recomendei, passou a desejar uma nova vida. Percebeu depois esse fato extraordinário. Ele poderia ter uma nova vida. E o que foi mais extraordinário ainda, estava conseguindo realizar esse objetivo. O resultado foi que, passado umas 3 semanas em que procurou melhorar o seu estado de alma, surgiu-lhe a felicidade. Em toda parte nesse país, vamos encontrar grupos de pessoas que encontraram o caminho da felicidade. Se pudermos ter um grupo, que seja apenas um em cada cidade, vila, aldeia, poderemos transformar a vida desse país dentro de pouco tempo. E a que espécie de grupo nos referimos? Vamos explicar. Eu estava fazendo uma palestra numa cidade do oeste. Quando voltei para o hotel já era muito tarde. Precisava dormir um pouco, pois tinha que me levantar às 5h30 da manhã para tomar um avião. Preparava-me para deitar quando tocou o telefone. Era a voz de uma senhora. Somos 50 pessoas aqui em casa. Estamos esperando pelo senhor. Expliquei que não podia ir devido a ter que partir cedo no dia seguinte. E dizer que 2 amigos já saíram para ir buscá-lo. Mas o fato é que estivemos rezando pelo senhor e desejamos que viesse e orasse conosco antes de deixar a cidade. Fui. Tive prazer nisso, embora tivesse dormido pouco naquela noite. Os homens que tinham ido me buscar eram 2 alcoólatras que se tinham curado pela força da fé. Eram 2 das mais felizes e mais amáveis criaturas que podia imaginar. Havia realmente muitas pessoas na casa. Viam-se homens, mulheres, sentados em todos os lugares, na escada, nas mesas e no assoalho. Um homem se empoleirara até mesmo no piano. E o que estavam fazendo? Tinham se reunido para fazer uma oração em conjunto. Contaram-me que havia 60 grupos semelhantes que faziam orações em conjunto naquela cidade em tempos sucessivos. Era a primeira vez que eu ia a uma dessas reuniões. Era um grupo de pessoas verdadeiramente felizes. Fiquei muito comovido. O espírito que reinava na sala parecia ser imbuído de uma força animadora. Todos cantaram e seus cânticos me produziram inefável doçura. E riu-se também, mas eram risos sadios, risos de quem se sentia alegre, satisfeito e feliz. Uma hora uma mulher se levantou e vi que ela trazia um aparelho em ambas as pernas. Disseram-me que nunca eu poderia andar novamente. Quer me ver andar? E ela se pôs a andar de um lado para o outro na sala. Quem a fez andar? Indaguei. Jesus, respondeu ela com simplicidade. Outra jovem disse depois: viu alguma vez uma vítima de narcóticos? Eu tinha esse vício, mas fiquei curada. Ela estava sentada, uma encantadora moça, modesta e bem interessante. Declarou também que havia sido Jesus que a tinha curado.
Um casal que tinha se separado e se reconciliara depois, confessou que vivia agora mais feliz do que nunca. Respondendo a uma pergunta que lhe fiz, disseram que havia sido Jesus que os fizera reconciliar-se. Um homem declarou que tinha sido vítima do álcool e com isso levara a família à miséria. Tornara-se um verdadeiro farrapo humano. Mas agora ali em minha frente não parecia que tivesse tido aquele passado. Era uma figura forte e sadia. Ia perguntar-lhe quem o salvara e ele se antecipou à minha pergunta dizendo que havia sido Jesus. Eles romperam depois em outro cântico. Alguém apagou algumas luzes e a sala ficou em meia obscuridade. Fizemos um grande círculo, todos de mãos dadas. Tive a impressão de que segurava um fio elétrico. Uma força estranha fluía em volta. Sem dúvida alguma, naquele grupo, eu era a pessoa menos espiritualmente desenvolvida. Sabia que naquele momento Jesus se achava presente naquela casa e que toda aquela gente o tinha encontrado. Haviam sido tocados pela sua força. Ele lhes tinha dado nova vida e a vida ali saía estuante e irreprimível. É esse o segredo, tudo mais é secundário. Adquira essa experiência e terá conquistado uma verdadeira felicidade, uma felicidade pura, a melhor que o mundo oferece. Não deixe de adquiri-la, seja qual for a sua atividade na vida. Fim do capítulo 5. Obrigada por todos que chegaram até aqui e até o próximo capítulo.